Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão firmes no propósito? Hoje vamos ler o capítulo 13, que vai falar sobre as leis acerca da praga e da lepra. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão: O homem, quando na pele de sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornar branco, a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará se na sua opinião, e ao sétimo dia, o sacerdote examinará se na sua opinião a praga tiver parado, não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por 8 dias. E o sacerdote no 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo. Apóstema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estendeu grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, o qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele de sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará porque é imundo. Sem a lepra seja espalhada de toda na pele, e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés. Quanto pode ver aos olhos do sacerdote. Então esses o examinaram se a lepra cobriu toda a sua carne, declarando limpo, e que tenha a mancha, lepra tornou-se branca, ao homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é impura, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branco, então virá ao sacerdote. E está examinando se a lepra se tornou branca. Então a sacerdote exclamou: limpo, ou que te a mancha praga está limpa. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sarará. Em um lugar de apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando o vermelho, mostra-se-á então ao sacerdote. O sacerdote examinará, eis que se ela aparecer mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declara imundo. Praga de lepra é, pelo apóstema brotou.
E o sacerdote vendo-a, e eis que nela não aparecer pelo branco, nem estar mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Será ela se está da pele, Se ela se estender se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem e lepra, mas será a mancha lustrosas para no será lugar. No seu lugar, Não se está estendendo a cicatriz da úlcera. E o sacerdote, pois, o declara limpo. 24. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado de queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco. E o sacerdote vendo, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parecer mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu por queimadura. Portanto, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará no 7º dia, se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher inchação de queimadura, e portanto o sacerdote declarar limpo, porque sinal é de queimadura. Quando o homem e a mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga, e eis que se nela aparecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote a declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba, mas se o sacerdote havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não aparecer, 31, mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga de tinha por 7 dias. Mais explicado do que bula de remédio. Examinará a praga no 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não houver estendido na pele e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo e lavará suas vestes e será limpo. 35. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará a tinha, se ela ao 7º dia. Ao 7º dia ela não se ouve a tinha depois da sua purificação a tinha depois da purificação se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo imundo está. Mas se a tinha
mas se tinha a ver, parou e pelo preto. Cresceu nela a tinha, estar sã, limpo está. Limpo está. Não, Sarará. sarata. Ela está limpo. E o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver em pola, mais chamada lustre na pele. Então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecer em polas recolhidas brancas, bostela branca, e que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem calvo, e limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça meio calvo, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho, com parecer a lepra na pele da carne. Vai, leproso é o homem. 44. Leproso é aquele homem. Leproso é aquele homem que está imundo, e sacerdote e declara imundo. A sua prega está na cabeça. Ele porque o homem estava imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgados, e na sua cabeça será descoberta. 45. Cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo. Está habitada só. Na sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga e lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou em fio urdido, ou em fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou de pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio estendido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele aparecer, verde ou vermelha, praga de lepra pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga no 7º dia, e se a praga se houver estendido nas vestes, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que se for feita de pele, lepra, roedora e imunda está. Pelo que se queimará aquelas vestes ou fio urdido, e o fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra rodeará, com fogo se queimará. Porque rodeada com fogo se queimará. Estou no 53, quer ler? Mas examinar o sacerdote se a praga não se tinha espalhado nas vestes, nem na estrutura, nem na trauma, nem em qualquer coisa feita de pele.
Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga depois que for levada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, o imundo está com fogo, queimará. Praga penetrante é, seja pelado em toda ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavado, então rasgará da veste ou da pele, ou de fio urdido e o de tecido. E se ainda aparecer na veste ou no fio urdido, ou no tecido, em qualquer coisa de pele, lepra brotante é. Com fogo queimará aquilo que há a praga. Mas as vestes ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele, qualquer lavares é de que a praga se retirar. Se lavará segunda vez e será limpo. 59, Letícia. Essa é a lei. Praga da lepra, da veste de lã, ao de linho, que na inditrua, que na trama, Trama ou de qualquer coisa de pele. Para você poder Declará-las. declarar limpo ou imundo. Glória a Deus, vencemos mais um capítulo de Levítico. E foi assim, né, Letícia? Concluímos, né? Mais um capítulo para a glória de Deus. Gente, foi bom estar com vocês, meditando na palavra do Senhor. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. Cada dia lendo um capítulo, né? E assim a gente vai longe. Um capítulo por dia, rumo a ler a Bíblia de capa a capa. Não deixa ela desistir. Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau!